É tempo de festa, né? Mas olha só, é também tempo de cuidado, né? Fogueiras, bombinhas e fogos de artifício fazem parte das tradições juninas, mas também podem causar acidentes graves. A gente vai trazer agora as orientações também do Corpo de Bombeiros para garantir um São João seguro para todo mundo. Hoje é dia de São João e, como já faz parte da cultura tradicional, é tempo de fogueira e também das famosas bombinhas tradicionais do São João. E para manusear esse tipo de explosivo é importante ter alguns cuidados, e a gente vai tirar essas dúvidas e trazer dicas também, conversando com o Tenente Medeiros, que é o comandante do subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Picos. E a gente quer inicialmente entender qual deve ser a principal recomendação. A gente sabe que é uma coisa muito apreciada pelas crianças e também pelos adultos, e qual deve ser a principal orientação na hora de manusear esses explosivos? A gente tem algumas recomendações, né, nós do Corpo de Bombeiros trabalhamos principalmente com prevenção. Primeiramente, quanto às fogueiras, algumas recomendações. Sempre que for acender alguma fogueira, acender em locais limpos, né, em locais abertos, em locais em que não estejam vegetações por perto, não estejam postes, nem fiações elétricas ou casas. É recomendável que a gente recomenda uma distância mínima de pelo menos 5 metros de algum desses locais, para evitar, né, questões de incêndios, questões de acidente mesmo com fogueiros. Quanto aos fogos de artifícios e as famosas bombinhas, né, também temos algumas recomendações. Primeiro de tudo, a gente pede para crianças, né, crianças não devem usar, mas caso usem, sempre com supervisão de algum adulto, né? As bombinhas em si e os fogos de artifício, elas devem ser usadas com cautelas, lembrando que em soltar bombinhas próximos a escolas, a hospitais ou em locais de grande concentração de público é proibido por lei. Então aí tem algumas recomendações do Corpo de Bombeiros. Caso venha a ocorrer algum acidente, ligar para o 193, que nós temos os materiais e os equipamentos necessários para a atuação. No caso das fogueiras, né, esses restos que a gente fala, é sempre bom manter por perto um balde de água ou uma mangueira, né, que chegue no local, a areia também, para apagar o resto do que sobrou desse fogo, né, na madeira. E esperar mesmo a madeira esfriar para poder fazer esse descarte. E quanto também à questão de mato, tem muito mato seco na nossa região, e quero saber essa orientação quanto às bombinhas. Tem algumas bombinhas que elas soltam faíscas. Tem algum risco essa faísca cair em um mato como esse e provocar um grande incêndio? Isso, o risco é iminente, questão de bombinhas, né? Como eu falei, né, a gente tem que sempre evitar jogar em locais inapropriados, né? É até proibido por lei. Hoje em dia, os fogos, as bombinhas, né, elas devem ter uma utilização sem estampido, né, por conta mesmo desse perigo de incêndio. E casos de incêndio em si, você vê que vai se propagar, ligar imediatamente para o 193. E em casos de acidente, a orientação mesmo é ir imediatamente ao pronto atendimento, né, porque é uma ocorrência que pode gerar um grave dano à pessoa. Só para a gente finalizar, comandante, eu queria que o senhor fizesse uma orientação quanto a soltar bombinhas mesmo, porque a gente sabe que é algo que afeta tanto pessoas autistas como também os animais, são pessoas que sofrem com a questão dos explosivos. Se o senhor fizesse uma orientação até mesmo para essas pessoas passarem a consumir essas bombinhas, de que não façam tanto barulho. Isso, essas bombinhas, a questão do barulho, já tem um limite a ser usado, né? A gente deve comprar elas em locais que sejam autorizados. Quanto à utilização dessas bombinhas e dos fogos mesmo, a gente sabe que tem algumas coisas que podem fazer mal, prejudicar, como você falou, as pessoas, né? Principalmente crianças, idosos, pessoas com alguma portadora de alguma deficiência, que gera risco. Então a gente pede que a população se conscientize, né? A gente trabalhou esse primeiro semestre bastante com prevenção mesmo, com muitas palestras, não só em Picos, mas em regiões adjacentes, né? Sobre os riscos mesmo dos incêndios e da parte da festividade junina, né? Como bombas, fogueiras, explosivos. Então é hora da população se conscientizar e evitar, né?
Muito obrigada pelas informações. Então é isso, hoje é dia de São João, mas ainda tem festividades juninas aí até o dia 30 de junho. Então é importante curtir as festas juninas, mas também ter cuidado para não acontecer nenhum acidente, nenhum prejuízo para as demais famílias. Eu volto com você no estúdio.